Olá, seja muito bem-vindo a mais uma resolução de uma questão de linguagens. E todas as minhas resoluções, todo o meu olhar para a prova de linguagens, ele é construído em favor da ideia de que linguagens não, com perdão da redundância, não é interpretação. Por que que eu defendo tanto essa ideia? Bom, primeiro porque ela é completamente hegemônica, né, é um senso comum, linguagens é interpretação, e existe uma oposição entre essa ideia de linguagens ser simplesmente interpretação de texto, como uma prova que cai um monte de coisa confusa, que a gente tem que saber interpretar, meio que sabendo adivinhar, né, e eu construo uma ideia completamente oposta a isso. Desculpa, bom, mais um vídeo que eu gravo enquanto meu filho dorme, ali eu vou olhando ele na babá eletrônica aqui, e vendo, ó, não sei se eu vou conseguir tocar o vídeo, vamos ver. Mas tá ali ele com a mamãe. Estão bem. Ah, meu Deus. É pra tu ver o que que é a minha vida. Muito bem. Valorize aí o trabalho de um pai de família, entendeu? Que tá dizendo uma coisa que ninguém diz, certo? Aqui, né, no YouTube. Vamos lá, já que eu tava. Mas a maneira como eu explico a prova de linguagens, isso tu pode ver nos outros vídeos em que eu resolvo as questões, é uma maneira que constrói constrói uma construção. Agora eu tô nervoso com ele ali, mas ele tá bem. Que constrói uma visão que permite que a gente preveja o que vai cair, se prepare a partir das habilidades, tenha uma visão técnica e objetiva das questões, né? E isso é totalmente oposto à ideia de que é uma prova de interpretação, que a gente tem que saber uma espécie de magia, que não tem como saber o que vai cair, então a gente desenvolve essa magia aí da interpretação. Não é assim, não é assim, tá? E no vídeo de hoje, neste vídeo aqui, eu vou te mostrar uma questão do Enem de 2016, segunda aplicação, prova amarela, o caderno amarelo geralmente é o que eu pego, tá aqui a questão de número 123, tá? Eu sempre boto a referência aqui na descrição do vídeo, mas só registrando aqui, Enem 2016, segunda aplicação, prova de linguagens, obviamente, questão 123, prova amarela. Só da gente ler o enunciado aqui, né? Segundo o texto, a educação física, e o texto fala, né, naturalmente, de educação física, não sei se tu já ouviu isso, mas eu já ouvi por aí, que no Enem cai educação física, né? Como se esse termo, educação física, tivesse previsto nas habilidades. E tem até uma ideia meio tosca de educação física divulgada, propagada nessa ideia de que caiam questões de educação física, numa concepção bem tradicional, né? Do que seja educação física. E não é assim, tá? Não é isso, não é isso que está previsto nas habilidades. Eu vou te mostrar apenas uma habilidade específica, tá aqui, a habilidade 11, tá? Que está dentro da área de linguagem corporal. Então, eu não vejo muito as pessoas falando sobre isso, mas o que cai nos termos do edital do Enem é linguagem corporal. E dentro dessa área, tem uma habilidade que prevê que a gente reconheça a linguagem corporal como um meio de interação social, ou seja, a maneira como eu expresso o meu corpo, a maneira como o meu corpo interage com outros corpos, a maneira como a cultura conduz o comportamento corporal é uma forma de interação social, a maneira como eu me visto, a maneira como eu cuido do meu corpo, a maneira como eu comento sobre o corpo dos outros, a maneira como os corpos interagem entre si. E a educação física é uma área escolar que teria como objetivo, principalmente, o olhar sobre o corpo, né? Então, guarda isso na mente. O Enem está dizendo para nós que vai haver questões que exijam de que maneira a gente reconhece a linguagem corporal como um meio de interação social. Aí chegamos, né? Volto aqui para a questão. Olha que lindo esse enunciado. Às vezes, as palavras das habilidades, como tu pode ver em outras questões que eu resolvo, aparecem exatamente no enunciado.
Às vezes não, às vezes o enunciado nos induz a pensar sobre elas, sem as exatas palavras aparecerem, mas sempre vai haver palavras no enunciado que remetem às palavras das habilidades, porque o enunciado é o empenho de uma habilidade, não é de um conteúdo, né? Não é de um assunto, é de uma habilidade. Pensar o Enem sem falar em habilidade não é pensar o Enem, tá? Então, lê comigo aqui agora que a gente falou da habilidade número 11. Segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo oportunidades de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo. Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, né? A gente passou a vida inteira pedindo para que os assuntos estudados tivessem a ver com a nossa vida. Bom, se tem alguma coisa que tem a ver com a nossa vida é o corpo, né? O nosso corpo e como ele interage com os outros e de que maneira a cultura e os ensinos e a educação vão nos conduzindo a esse tipo de interação. Então, segundo o texto, a educação física não é soltar a bola de futebol para os guri e a bola de vôlei para as gurias. Não, a ideia era fazer a gente refletir sobre o nosso próprio corpo e sobre como o nosso corpo interage com os outros. É mais ou menos essa a ideia, conhecer, perceber o nosso corpo, concebendo as práticas corporais como meio para quê? Então, quando a gente lê o texto, um texto do MEC, inclusive, que prevê o que deve ser trabalhado na educação física, a educação física ensinada desde a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange à oportunização de vivências das práticas corporais. A compreensão do papel do corpo no mundo da produção, né? O nosso corpo que é controlado das 8 às 8 para estar numa fábrica, numa indústria, num emprego, produzindo determinado item, né? No que tange ao controle sobre o próprio esforço e do direito ao repouso e ao lazer. A iniciativa pessoal nas articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias, a iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para suas próprias práticas corporais, a intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e lazer. Então, olha o que deveria ser a educação física no colégio. Deveria trazer uma reflexão mais profunda sobre o que é o corpo, sobre como a sociedade controla nossos corpos, sobre como a gente reflete sobre o nosso próprio corpo. Então, percebe, a ideia dos estudos de educação física, segundo o texto, concebe as práticas corporais como meios para conseguir o quê? Para simplesmente obter resultados de alta performance e todo mundo virar atleta olímpico? Não. Para que o nosso corpo alcance maior produtividade no trabalho? Não. A ideia é que a gente reflita sobre o nosso corpo no trabalho, sobre o nosso corpo em práticas corporais que a gente busque, sobre o nosso corpo como um elemento aqui político, né? No sentido não partidário do termo, mas no sentido conceitual. Né? Em determinadas épocas, o padrão de beleza muda, os esportes mudam, o nosso corpo vai sendo conduzido em diferentes experiências de interação social. Então, a ideia é que a gente reflita sobre nossas práticas corporais em relação a como o nosso corpo é usado no trabalho, como o nosso corpo é usado na estética, como o nosso corpo é usado para nós mesmos, como o nosso corpo é usado para interagir com os nossos, justamente para que a gente tenha uma experiência corporal mais intensa, mais ampla, mais plural de interação social. E essa questão, e é o gabarito a letra A, e essa questão nos mostra que, observa, vem comigo, as palavras das habilidades às vezes não aparecem no enunciado da questão interação social. Às vezes aparecem no gabarito. No gabarito. Tá lá. É muito importante que tu comente esse vídeo, que tu passe para frente esse vídeo, porque esse conhecimento não é divulgado. Parece que eu tô explicando aqui o código secreto, sendo que essas competências e habilidades que eu tô te mostrando aqui tá num site que nem é o do INEP, mas são as mesmas desde 2009. Faz mais de uma década que é do mesmo jeito. E as pessoas seguem dizendo que linguagem de interpretação, que não tem como estudar, que no máximo que as pessoas dizem é cair educação física, mas poxa vida. Que coisa complicada, né? Então, assim, me comenta aqui embaixo se ficou claro para ti o que eu quero dizer quando eu digo que linguagens não é interpretação. Passa esse vídeo, se tu passar para uma pessoa, já ajuda. Ajuda essa pessoa, mais do que eu, sinceramente. Me ajuda também, óbvio, mas ajuda mais a pessoa que está aí solta na selva da interpretação. Então, assim, tá aqui, né?
A habilidade 11 prevê que a gente reconheça a linguagem corporal como um meio de interação social, e a questão está nos fazendo refletir sobre como o texto, né, que prevê o ensino de educação física concebe as práticas corporais como um meio para ampliar a interação social. Né? Bom, dá para mergulhar muito profundamente nessa ressignificação da ideia de corpo, nessa ressignificação do que é linguagem corporal e do que deveria ser as aulas de educação física. Mas não é. Eu já vi gente estudando regras dos esportes, porque cai no Enem Educação Física. Enfim, não tem nenhum cabimento, né? Nenhum cabimento. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, esse foi mais um vídeo de resolução de questão. Não deixa de me comentar, de me dizer. Quanto mais tu interagir, mais eu vou produzir e mais gente vai ser ajudada, tá? Me sinto sozinho, mas contigo eu sei que a gente pode mudar, né? Pessoa por pessoa, mente por mente, essa concepção tão triste, tão limitada, tão fantasiosa sobre a prova de linguagens. Na minha opinião, a prova menos entendida do Brasil. Um abraço e até a próxima.